Massa magra em busca do corpo dos sonhos. Treino pesado versus treino inteligente. Eu vou contar para você nesse vídeo um segredo guardado a 7 chaves dos fisiculturistas. E eu consegui desvendar toda essa sistemática que eles fazem para aumentar a massa magra e fiz de uma forma para adaptar a nossa vida, as pessoas normais, que não são atletas, como é o meu caso, que eu sou um médico, ou o seu caso aí, que você é um profissional, uma profissional, empresário, empresária, enfim. Seja lá qual for sua profissão, seu ramo de atividade, você tem como implementar essas medidas no seu treino para você ter um treino muito mais seguro e com mais resultados. E aí eu vou explicar isso daqui a pouco. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu tive um problema no domingo. Então, no final de semana, foi meu aniversário de casamento. Quem está me acompanhando lá no TikTok já sabe disso, que eu vou contar agora. E quando foi no sábado, eu saí para beber vinho com minha esposa, comi alguma coisa lá que não foi bem. No domingo, eu saí para almoçar com os amigos, na verdade, os familiares da minha esposa, e eu comecei a perceber que eu estava mal no domingo. E aí, quando foi à noite, apareceram os sintomas de uma intoxicação alimentar. Então, a minha madrugada do domingo para segunda-feira foi muito difícil. Eu dormi mal, não por insônia, mas por restrição do sono, porque eu precisei acordar várias vezes para ir ao banheiro, cheguei até a vomitar. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu acordei suando frio, passando mal dessa intoxicação alimentar, e eu fui me organizando, tentei me hidratar um pouco, e quando eu percebi que eu estava um pouco melhor, eu fui treinar. Acontece que o treino da segunda-feira é o treino de perna, é o treino de empurrar perna. E aí tem leg press, tem extensão de perna, tem também panturrilha e tem a adução de coxa, que são todos treinos com músculos grandes, ou seja, que exigem muito esforço físico para realizar. E aí eu fiz um treino inteligente, usando técnicas para ter um esforço físico menor e garantir os resultados. E hoje, terça-feira, ontem não deu para eu gravar esse vídeo, eu queria ter gravado ontem, mas eu estava realmente muito mal. Mas hoje, terça-feira, que eu estou colocando esse vídeo, deveria ter sido ontem, eu já percebo que minha musculatura da perna chegou na falha, que eu tive as microlesões e que eu vou ter resultado relacionado a esse treino de ontem. Porque foi um treino executado de forma inteligente, que é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, eu queria te dizer para você que está aqui, chegando agora no meu canal, que isso aqui é uma série que eu estou gravando chamada Massa Magra em Busca do Corpo dos Sonhos. E nessa série eu estou fazendo, mostrando, né, minha jornada de ganho de massa magra, que vai durar 20 semanas, foi iniciada agora em agosto e vai até da metade para o fim de dezembro, próximo do Natal. E aí essa série ela está se passando em 3 plataformas. Tem aqui no YouTube, que eu estou passando conteúdo denso, conteúdo mais técnico para quem quer aprender sobre o ganho de massa magra. Está se passando também no TikTok, que eu estou mostrando minha rotina, gravando vídeos sobre o meu dia a dia. E está se passando também no Instagram, em que eu estou respondendo comentários. Então, se você quiser tirar alguma dúvida lá no meu Instagram, você pode comentar. Tem uma parte lá, uma postagem que está lá em amarelo. Logo no início, está fixada no topo. E aí tem lá massa magra, você faz um comentário ali e aí eu respondo seu comentário, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu vou responder todos. Tem, acho que uns 2 pendentes ainda, mas eu vou responder todos. Então pode fazer sua pergunta, seu comentário por lá. E olha, se você já fez de tudo para emagrecer e não sabe por onde começar, você pode também emagrecer comigo. Existem 2 maneiras de eu conseguir te ajudar. Uma é através da consulta exclusiva online e a outra é através do meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. Para você ter informações sobre esses 2 serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. E se você pretende aumentar sua massa magra porque você já emagreceu ou porque você sempre foi magro ou magra e quer aumentar o seu peso magro para você ficar com estética melhor e ganhar mais saúde, eu também posso te ajudar, também através da consulta exclusiva online.
E aí eu vou fazer com você todo esse trabalho que eu estou fazendo comigo. Esse trabalho que se inicia, né, através de uma avaliação da composição corporal, estabelecimento de metas para massa magra, para queima de gordura, e a partir daí a gente vai traçar toda uma estratégia que passa pela alimentação, passa também pelos treinos e também pelo manejo das questões emocionais, da questão comportamental. Isso é muito importante. Diga-se de passagem que para você conseguir fazer um treino inteligente, você tem que estar com seu estado emocional sob controle. Por quê? Tem um vídeo que eu já expliquei aqui, acho que é o vídeo que eu falo sobre, se não me engano, o vídeo 3 ou 4, que eu falo sobre o treino intencional. Nesse vídeo eu mostro para você que eu criei mecanismos, como por exemplo, essa lista aqui de metas. Então aqui, ó, eu já risquei hoje o treino de hoje, que foi o dia 19, terça-feira, 19 de agosto. E essas metas servem para eu não procrastinar, para eu não deixar de treinar. Só que o meu padrão mental é o introspectivo, que é a pessoa que pensa bastante, que é mais calma, mas que procrastina. Mas existem as pessoas do padrão impulsivo, que é muito comum entre as pessoas que treinam. E essas pessoas do padrão impulsivo, elas procrastinam muito menos, mas elas são mais aceleradas. E aí elas têm um problema que o ganho de massa magra depende de você ter um tempo. Então esse tempo ele precisa ser respeitado. Porque para você aumentar a sua massa magra, você tem que ter microlesões, você tem que ter descanso e você tem que ter uma alimentação adequada. E esse descanso é ponto fundamental. E muitas vezes essas pessoas que são impulsivas, elas não conseguem dar esse descanso. E o mesmo vale na hora do treino, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Então, para você realizar um treino inteligente, você tem que seguir uma dinâmica. Muitas vezes a gente pensa que para você crescer na musculação, para você ganhar músculo, você tem que progredir carga. Então você tem que aumentar seus pesos. Então muita gente vai treinar na intenção de aumentar os pesos cada vez mais. Mas não é assim. Não é aumentando o peso que o seu músculo cresce. O seu músculo cresce tendo microlesões, inflamando, descansando, com aporte adequado de proteínas e energia, e é assim que ele cresce. Não é apenas a questão da carga. A carga tem uma pequena influência. Posso dizer isso dessa forma. Porque se você, por exemplo, realiza um movimento inadequado, a carga de nada vai adiantar para o seu músculo crescer. Por exemplo, vou virar de lado aqui, ó. Vamos supor que eu estou treinando aqui bíceps. Aí eu tenho que isolar aqui o movimento no cotovelo. Então toda essa região do braço e das costas tem que estar paralisada para só o antebraço movimentar. Tá vendo meu cotovelo aqui? Então, se eu estou isolando, aqui eu estou treinando o bíceps. Mas se eu estou treinando, mexendo, por exemplo, o braço, eu não estou treinando bíceps. Então, se você coloca muita carga e você faz o movimento de forma inadequada, então você, na verdade, está perdendo seu tempo na academia. Você está indo lá trabalhar, que a academia é lugar de trabalhar, eu brinco dizendo isso. Ganhar músculo é igual a ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar para ganhar. Mas você não está recebendo seu dinheiro, você não está recebendo seus músculos. Você está indo na academia e está treinando errado. Então é muito importante que você tenha essa consciência do treino inteligente. Para resumir, e de uma forma didática para te explicar, decora essa sigla. ATC. Essa sigla eu criei para mim, tá? Então, a letra A é de amplitude. Na imensa maioria das vezes, quanto maior a amplitude que você dá ao movimento que você está realizando, melhor são seus resultados. Voltando aqui, ó, para o treino do bíceps. Então, para você dar amplitude nesse movimento do cotovelo, que é o que vai te dar resultado no bíceps, você vai ter que isolar as outras partes do corpo, né? Então, você vai ter que isolar o braço e as costas. Então, os braços e as costas têm que estar parados para você dar amplitude no bíceps, tá? Então, quando você dá amplitude ao movimento, aí você tem melhores resultados. Acontece que é importante você ter o apoio de um profissional de educação física, porque é importante que eu esclareça que o que eu estou te ensinando aqui não é para você treinar só. Vai chegar uma hora que você sabe treinar já e você vai treinar só.
Mas é muito importante, principalmente no início, você ter o apoio do professor, porque existem posições que você pode se colocar em risco. Então, às vezes, é importante o professor te explicar que você tem que manter uma certa postura no seu corpo para você não se machucar. Mas voltando, você estando com o apoio do professor, na hora de executar, você tem que saber que a amplitude é muito importante. Quando você executa o movimento com amplitude, ele vai exercitar todos os feixes musculares, das fibras musculares daquele músculo treinado. Existem exceções? Sim, existem exceções, que são os músculos que têm duas cabeças ou mais. Como é que é isso? Todo músculo tem uma origem ou inserção. Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, aqui no meu antebraço tem vários músculos que estão passando aqui no meu antebraço, tá? Cada um deles tem uma origem, que é um ponto onde ele se ancora no osso, e vai lá na sua inserção no outro ponto, onde ele se ancora. E os músculos que têm duas cabeças, eles têm duas inserções, eles têm uma origem e têm duas inserções. É o caso do bíceps. Bíceps significa duas cabeças, o seps vem de cabeça. Então, você tem uma origem com duas inserções, então ele é como se fosse um Y. Ele tem uma origem e tem duas inserções, é o bíceps. Já o tríceps tem três inserções. Então ele tem uma origem e tem três inserções. Por isso que chama tríceps. E o quadríceps, lá na coxa, são quatro inserções. Ele tem uma origem e tem quatro inserções. Por isso que chama quadríceps. Esses músculos, às vezes, quando você quer especificamente treinar uma determinada cabeça, aí você varia a amplitude. Então você pode, por exemplo, em vez de você treinar tríceps com amplitude, supondo que eu estou puxando aqui, né, o peso, você pode fazer menos amplitude para você pegar especificamente uma cabeça. Só que isso já é um nível mais avançado de treino. E esse tipo de nível não vai ser, esse tipo de treino, melhor dizendo, vai ser muito mais um retoque estético que você está fazendo. Eu quero crescer essa cabeça aqui do meu tríceps para ele mostrar quando eu esticar meu braço. Não é uma questão de saúde propriamente, de você aumentar a sua massa magra para você ter mais saúde. É muito mais uma questão estética. Então esse nível que eu estou falando aqui não é um nível para uma pessoa que está lá buscando saúde fazer. É um nível para você muitas vezes ter o apoio de um professor experiente, diga-se de passagem, um professor de educação física que vai te explicar essa questão da amplitude para você ter um determinado movimento. Tirando essa exceção, coloque na cabeça que quanto mais amplitude você dá ao movimento, mais resultado você tem. Então sempre treine com amplitude nos movimentos. Voltando para a sigla ATC. Letra T, então A é amplitude. Letra T é tempo de contração. Observe que eu estou falando numa ordem de importância. A coisa mais importante é a amplitude. A segunda mais importante é o tempo de contração. Então tem gente que treina rápido. E aqui a pessoa que tem um padrão impulsivo é a que sofre mais, porque na cabeça dela, ela está buscando felicidade no treino. A pessoa do padrão impulsivo é movida a dopamina, então ela precisa de velocidade. É aquela pessoa que tende a gostar muito mais de treinos aeróbicos, que tende a se viciar em treinos aeróbicos. Então essa pessoa tem muita dificuldade com essa parte. Por quê? Porque o tempo de contração é fundamental para você conseguir chegar nas microlesões, que é o objetivo do treino. Você não vai para a academia para levantar peso, você vai para a academia para ter microlesões. Nas microlesões é que você vai ter o início do processo de ganho de massa magra, porque você vai ter microlesões seguida de inflamação e depois de crescimento dos músculos. Eu vou gravar um vídeo especificamente falando como é que é esse processo de ganho de massa magra para você entender melhor. Mas você tem que ter essa consciência de que não é você ir para a academia para levantar ferro, não é você ir para a academia para descontar lá seu estresse. Você vai para a academia para ter microlesões, você vai lá para trabalhar. E quando você vai trabalhar, você não vai de uma forma intempestiva, você vai de uma forma pensada, raciocinada, colocando energia no momento certo. Então, se você treina muito rápido, você não está colocando energia no momento certo.
Então você tem que pegar e treinar devagar. Por quê? Porque as microlesões dependem de uma coisa chamada falha muscular concêntrica, que é o seguinte: supondo, vou pegar esse meu celular aqui, vou fingir que ele é um peso, tá? Então, supondo que isso aqui é um peso, eu estou treinando bíceps aqui. Esse movimento que eu estou contraindo o bíceps é o movimento concêntrico. Esse movimento que eu estou relaxando o bíceps é o movimento excêntrico. Então, quando eu falo em falha muscular concêntrica, significa que eu estou chegando nesse ponto aqui e não estou conseguindo fazer o movimento concêntrico. Então, por isso que chama falha muscular concêntrica. Quando existe a falha muscular concêntrica, é um ponto necessário para você ter as microlesões. Toda falha muscular concêntrica implica em microlesões? Não. Para você ter microlesões, que é o necessário para o seu músculo crescer, você vai ter que ter a falha muscular concêntrica com peso baixo. Eu tenho uma frase que eu digo assim: você tem que ter a falha com peso ridiculamente baixo. Como é que é isso? Se você treina com 10 quilos em cada mão, você tem que falhar com 3. E é daí que vem aquela técnica avançada chamada drop set, que eu vou gravar ainda vídeo sobre ela, que é você ir reduzindo os pesos até você chegar num peso bem baixo, falhando com peso baixo. Quando você tem a falha com peso ridiculamente baixo, é quando as microlesões de fato aconteceram. Quer ver um exemplo extremo? Se você for lá levantar um carro sozinho e você não conseguir levantar esse carro, você já está na falha. Teve microlesões? Não. Se seu filho estiver embaixo do carro e a vida dele depender de você levantar o carro, você vai levantar, porque você não vai deixar seu filho morrer. Só que você, em vez de ter microlesões, você vai ter macrolesões. Você pode ter uma lesão grande no músculo. E a macrolesão, ela não faz o músculo crescer, ela faz o músculo diminuir, porque ela cicatriza com tecido fibrótico, em vez de cicatrizar com o tecido muscular. Então, não é só você chegar na falha. Você tem que chegar na falha com peso baixo. E aí, quando a gente fala em chegar na falha, depende de duas coisas. Uma é o peso. Lembra do exemplo do carro. Se for uma coisa muito pesada, você vai já chegar na falha. Então, se você botar muita carga, você já chega na falha. Mas não é só chegar na falha pela carga. Você tem que chegar também pelo tempo de contração. Esse tempo de contração é muito importante. Vou dar outro exemplo. Imagina, por exemplo, quando você vai numa missa católica, e aí o padre diz assim: vamos colocar todo mundo o braço para frente para fazer uma bênção. Aí todo mundo coloca o braço direito para frente e o padre começa a fazer a bênção. Às vezes a bênção vai demorando, o padre vai falando, aí você olha para a igreja, aí tá todo mundo segurando o cotovelo aqui no tronco porque falhou aqui no ombro. Então, essa falha, ela não aconteceu por peso, tá todo mundo sem peso nenhum aqui, essa falha aconteceu por tempo de contração. Então, foi muito tempo lá, o padre falando, as pessoas não conseguiram aguentar aqui, e aí acabaram apoiando. Então, existe dois componentes na falha, que é a carga e o tempo de contração. E esse tempo de contração é um divisor de águas quando a gente fala sobre treino inteligente. Então não adianta você treinar rápido, você tem que treinar com amplitude e devagar. Quando você treina com amplitude e devagar, que o fisiculturista chama de cadência, aí você tem um bom componente para você fazer um treino inteligente. E aí eu falei que é uma sigla ATC. Então A de amplitude, T de tempo de contração e C de carga. Observe que a carga vem em terceiro lugar. Então você vai colocar uma carga que te permita fazer boa amplitude no seu treino, que te permita fazer um tempo de contração longo, que faça a cadência, que você treine devagar, principalmente no movimento excêntrico, na volta. Na ida você vai um pouco mais rápido, na volta você vai um pouco mais devagar. E aí você coloca uma carga que te permita. Qual é a carga que você vai colocar? Depende da sua programação. Se você treinar, por exemplo, 3 séries de 10, então em cada série você tem que colocar uma carga que quando você chegar lá no número 8 ou 9, na repetição 8, 9, 10, você já esteja entrando na falha. Se você vai fazer 4 de 6, aí você tem que colocar uma carga um pouco maior para você chegar na falha lá na quinta ou sexta.
Eu treino 2 de 15. Eu só faço 2 séries de 15 em cada exercício. Então a primeira eu falho lá no 13, 14. Se eu perceber que foi um pouco mais difícil de falhar, aí eu vou para 20 repetições. Porque quanto mais repetição você faz, maior é o tempo de contração e você chega na falha. Só que eu não preciso colocar tanta carga. E aí na segunda série é que eu vou mesmo para ir para a falha. Às vezes eu aumento um pouquinho a carga, às vezes eu diminuo um pouquinho, faço um ajuste, às vezes eu mantenho também, faço um ajuste para chegar na falha na segunda. E a partir da segunda eu executo as técnicas avançadas que eu ainda vou explicar em outros vídeos. Mas entenda que quanto mais carga você coloca, maior é o seu risco de lesões. Então se você começa, não, eu vou fazer 4 repetições porque eu quero ter um resultado tal, fazer 4 séries de 6 porque eu quero ter um maior resultado tal, e vou colocar mais carga, certo? Quanto mais carga, maior risco de lesões. Como eu não sou atleta e eu não quero ter lesões, e eu não posso ter lesões porque eu trabalho muitas horas todos os dias, eu tenho que estar bem o tempo todo, então eu prefiro 2 de 15, porque com 2 de 15 eu vou ganhar minha massa magra e eu consigo não ter lesões porque eu trabalho com cargas menores. E é daí que está a inteligência no treino. Quando eu passei mal ontem, eu treinei com séries de 20. Então eu coloquei menos carga ainda e fiz séries com mais repetições para chegar na falha, com maior tempo de contração, fui mais devagar ainda. Outra coisa, menos carga, menor é o trabalho cardiopulmonar. Então você se cansa menos fazendo com menos carga, desde que você trabalhe o tempo de contração. Lembra do exemplo do padre na missa. Todo mundo vai chegar na falha. Se você pode passar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você ficar contraindo aqui, 1 hora você vai chegar na falha. Então, a falha ela vai acontecer se você mantiver um tempo de contração. Aí tem até uma discussão, aeróbico ganha massa muscular, não ganha massa muscular? Você pode até ganhar massa muscular com aeróbico, desde que você faça muitas repetições, porque a carga é baixa. Então, se você trabalha com a carga baixa, no aeróbico a carga é baixa, e você fizer uma quantidade de repetição muito grande, em algum momento você vai ter as microlesões. Só que aí você vai ter que dar o descanso, você vai ter que executar a técnica completa. Não é só ter as microlesões. Você tem que dar o descanso, você tem que ter a alimentação adequada, tem que ver se esse será o objetivo ou não do atleta. Mas aqui o nosso objetivo não é ser atleta. Eu só estou dizendo para você que o tempo de contração ele é muito importante, que a carga não é o principal. A carga é o terceiro ponto a ser observado. Primeiro, amplitude. Segundo, tempo de contração. Terceiro, carga. Esses 3 componentes são os componentes do treino inteligente. Pense sempre nisso. Você não tem que se matar na academia. Você tem que treinar com inteligência, planejamento, e a cabeça tem que estar tranquila. Eu tenho um paciente que, ele é inclusive do meu programa de acompanhamento, programa Saúde 100%, e ele já tinha me procurado 1 ou 2 anos atrás para emagrecer, porque ele corria muito, ele corria todos os dias 5 quilômetros, 5, 10 quilômetros, e aí ele dizia que sempre emagrecia assim, correndo, e agora não estava mais conseguindo. Quando eu fiz a avaliação dele, eu cheguei à conclusão de que a massa magra dele estava muito baixa e que ele precisava reduzir o treino aeróbico e aumentar o treino de força, porque ele já tinha todo um aparato, vamos dizer assim, de treino, já funcionava bem, ele já estava bem empolgado, bem engajado, já treinava há bastante tempo. Só que ele não conseguia fazer isso. Por quê? Porque ele tinha uma impulsividade muito forte. Então esse paciente ele precisou usar uma medicação para reduzir a impulsividade dele, para ele conseguir deixar de treinar tanto aeróbico e passar a treinar o treino de força. E ele conseguiu, emagreceu, teve um ótimo resultado, e uns 2 anos depois ele me procurou, porque ele acabou deixando o acompanhamento, ele procurou porque ele voltou para aquele ciclo anterior, ele parou a medicação e disse, só estou correndo, estou vendo que eu não estou emagrecendo de novo. E aí a gente fez o mesmo trabalho, focado agora principalmente na massa magra. É isso que a gente está fazendo com ele. Inclusive com a medicação para ele desacelerar a cabeça. Porque se você não desacelerar a cabeça, você não consegue colocar. Então,
A musculação é, antes de tudo, uma prova de que você controla a sua cabeça. De duas maneiras. Ou, no meu caso, quando você se automotiva, que aí eu estou usando aqui, ó, isso aqui não me deixou não treinar ontem. Eu tinha justificativa para não treinar. Estou passando mal, estou doendo, não vou treinar. Ia perder um dia, ninguém ia me questionar, nem me julgar por isso. Mas eu tenho os meus compromissos com resultados, com os meus próprios resultados, e ó, eu tenho aqui os meus mecanismos de automotivação. E existe o outro lado, pessoas que já são automotivadas, mas que precisam frear a cabeça. Se você não frear a cabeça, você não consegue deixar o treino aeróbico para fazer o treino de força. Então tem tudo isso que tem que ser avaliado no planejamento do ganho de massa magra. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Não é só você ir para a academia, senão você paga a academia e não vai. Ou você paga a academia, fica lá só fazendo esteira, também não vai ter o resultado. Então você tem que ter todo esse planejamento por trás, com avaliação, inclusive a avaliação do seu padrão mental, para você conseguir ter os melhores resultados. E olha, se você está acima do peso, você já sabe que você tem que emagrecer, então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa ganhar massa magra, então ganhe massa magra, aumente seus músculos, porque os músculos são reservas de saúde.